prazer ter todos vocês aqui conosco. Nossa coluna de Direito Tributário já está no ar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a corrida das empresas prestadoras de serviço para ajuizar as ações de exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso mesmo. A gente sabe que agora em maio de 2021 nós tivemos o julgamento do STF definindo que o ICMS não incide na base de cálculo do PIS e da COFINS, e ele, nesse julgamento de maio, modulou os efeitos, ou seja, aquelas empresas que tinham ajuizado a ação até a decisão de mérito que ocorreu em 15 de março de 2017, essa foi a data base para o pedido de restituição. Quem entrou até essa data do julgamento de mérito poderá fazer a restituição dos últimos 5 anos dos valores recolhidos a maior. Agora, quem entrou posteriormente ou quem não entrou, tem a data limite no dia 15 de março de 2017. Pois bem, temendo que haja uma decisão do STF semelhante à proferida pelo STF em relação ao ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, então começou agora recentemente uma corrida judicial das empresas prestadoras de serviços para que haja a possibilidade de restituir o ICMS dos últimos 5 anos, incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, caso efetivamente o STF venha a julgar esta ação do ISS nos mesmos moldes do ICMS. Vejam, se a gente for levar em consideração a tese ela é equiparada uma com a outra. Vejam, esse recurso extraordinário que trata dessa tese do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ele é o recurso extraordinário 592.616 e esse julgamento já começou a tramitar desde agosto de 2020, tá? Com isso, nós tivemos lá em agosto de 2020 uma proposta de tese do relator e ex-ministro Celso de Mello de que o valor correspondente do ISS não deveria integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Naquela época, o julgamento ele foi interrompido por conta de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, né? E até então presidente do STF. Está para voltar esse julgamento. Então, levando em consideração que nós temos um precedente do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS já favorável ao contribuinte, então as empresas correm para o judiciário e aí cabe nós, todos advogados que atuam na área tributária, conversar com todos os nossos clientes prestadores de serviço, aqueles que são contribuintes do ISS, né, o Imposto sobre Serviços, para então ajuizar a essa ação, evitando efeitos da modulação, né? Isso realmente é bastante importante. Veja, no caso do ICMS, a maioria dos ministros, eles entenderam que o imposto não é uma receita própria. Lembram disso, certo? Então, uma vez que esse valor do imposto é o valor repassado ao Estado e por isso ele não pode ser incluído no conceito de faturamento, que é a base de cálculo para a cobrança das contribuições do PIS e da COFINS. Se a gente for levar em consideração esse raciocínio, a diferença agora é que nós não estamos falando de um tributo estadual, que é o caso do ICMS. Nós estamos falando de um tributo municipal, que é o caso do ISS, e incide sobre os serviços
como saúde, estética, cinema, tecnologia da informação, hotelaria, enfim, diversas áreas, diversos setores de prestação de serviços e, portanto, também são valores repassados daí ao fisco municipal, não podendo ter o conceito de receita, não podendo integrar o faturamento da empresa no mesmo raciocínio adotado pelo STF quando do julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, qual que é uma outra preocupação que nós temos? Desde que começou a pandemia, é claro, é visível a atenção dos tribunais superiores em relação aos efeitos econômicos, ou melhor, o desastre econômico causado pela pandemia em todo o país. Diante dessa consideração da arrecadação, diante dessa consideração em relação a ter que o fisco, seja municipal, estadual ou a própria União, restituir valores aos cofres públicos, atentos à questão, ou melhor, restituir valores aos contribuintes, né? Então, atentos a essa questão dos cofres públicos, da arrecadação, da necessidade de verba para prover inúmeras situações específicas agora, a questão da saúde, né? Então, a gente teme que o STF, ele permaneça atento a essa questão arrecadatória e definitivamente, se ele julgar que o ISS não deve integrar a base da contribuição do PIS e da COFINS, muito provavelmente ele vai fazer a modulação dos efeitos com essa decisão de mérito. Tendo essa decisão de mérito, da data dela, pode ser que já seja a data base da modulação, impedindo então todas aquelas empresas prestadoras de serviço de pedir a restituição dos últimos 5 anos, salvo aquelas que efetivamente já buscaram os seus advogados tributaristas e ajuizaram as demandas. Por isso, a corrida nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos, na verdade, para que haja esse ajuizamento, especificamente após maio de 2021, quando houve a decisão da modulação dos efeitos em relação ao STF, julgando o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então fica aí uma dica para todos nós, advogados tributaristas, conversem com os seus clientes prestadores de serviço e tenha aí uma tese bastante forte que pode ter um retorno financeiro tanto para o seu cliente como para todos os advogados em relação aos honorários. Um abraço para vocês, semana que vem eu vou esperar vocês na nossa coluna de Direito Tributário. Um abraço a todos!